As lentes da câmera revelam um mundo normalmente invisível, quase capturando todos os nossos movimentos. Faltam nos quadros as respostas para os mistérios que foram capturados. A exposição desses eventos bizarros, porém, nos faz questionar e imaginar o que mais podemos não estar vendo. Número 10. Imagine atender uma ligação de alguém dizendo ser do suporte técnico. Eles orientam você sobre o que fazer no computador, laptop ou outro dispositivo. Mas durante a conversa, a pessoa está coletando informações vitais de você, permitindo que ela acesse seu computador no final das contas. Eles mandam você seguir as instruções que passaram, incluindo clicar ou baixar o link que enviaram para o seu computador. Crendo ser o suporte técnico, você segue as instruções. Seu computador está infectado com malware, suas senhas são roubadas e sua conta bancária fica zerada. Não demora muito para você perceber o que aconteceu. Você não estava ao telefone com o suporte técnico. Quem ligou era um desconhecido em um prédio de escritórios entre centenas de golpistas. Como eles, essa pessoa é paga para isso, normalmente com seu dinheiro. São pagos para mentir, enganar e roubar. Na maioria das vezes, você não recupera esse dinheiro nem vê justiça por um ato tão decepcionante. Enquanto a maioria só levantaria as mãos em indiferença gaélica. Havia um verdadeiro especialista em tecnologia da informação que achou que já era o bastante e decidiu agir da forma mais bizarra e extrema possível. E ele usou o próprio método dos golpistas contra eles, invadindo seus sistemas, brincando com suas operações, expondo-os, tirando-lhes o dinheiro e enchendo-os de medo. O homem por trás da operação atende pelo pseudônimo de Jim Browning, que tem um canal no YouTube dedicado à sua causa. O canal do YouTube é composto por vídeos das câmeras de vigilância localizadas dentro desses centros de golpes. Durante suas operações, Browning obtém acesso a essas câmeras e grava suas interações com esses golpistas. Como o pânico que domina a sala ao perceberem que estão sendo observados e viraram vítimas do próprio golpe diário. Em um vídeo, Browning acessa as câmeras de um centro de golpes onde fingem ser da Microsoft. Ele entra em contato com um funcionário e o truque começa na hora. A golpista se apresentou como Carolina, que afirmou estar trabalhando com a Microsoft. Browning, porém, acessou mais do que só as câmeras. Ele conseguiu obter informações importantes sobre várias pessoas que trabalhavam lá, incluindo seus nomes reais. Browning responde a Carolina com "Oi, Priya", usando o nome real dela no lugar de uma expressão neutra. Terror e pânico agora estampavam o rosto de Priya. Ela questionou como ele sabia quem ela era, e até pediu para Browning identificar a mulher sentada ao lado dela. Com controle total das câmeras, ele moveu a câmera até a mulher ao lado da golpista e a identificou sem hesitar. Em outro vídeo, após recuperar o acesso às câmeras de segurança, Browning expõe a operação de golpe da V-Support LLC. Esse grupo não só aplicava o golpe padrão de suporte técnico, mas também usava pop-ups. O youtuber ligou para a empresa e os observou pelas câmeras que invadiu. Desta vez, ele muda de abordagem e repreende diretamente o homem responsável pelo golpe. Os golpes não são a única parte misteriosa desse caso. O verdadeiro mistério é a identidade de Jim Browning, o homem capaz de invadir redes, acessar câmeras, obter nomes e dados pessoais de muitos, expondo operações fraudulentas e, por vezes, levando à prisão dos envolvidos. Com o passar dos anos, ele ficou mais famoso no YouTube. Browning também foi convidado para participar de outros canais e podcasts durante essas entrevistas. Sua identidade segue oculta, usando máscara ou ficando de costas para as câmeras para não ser reconhecido. Para garantir que ele não seja exposto aos espectadores e, mais importante, aos golpistas que ele desmascarou, ele mantém sua identidade em segredo para sua própria segurança. Mas o resto de nós não consegue deixar de se perguntar quem é o herói que permanece atrás das câmeras de segurança e do pseudônimo Jim Browning. Número 9. Dearborn Heights, condado de Wayne, Michigan, é o cenário de um mistério assustador que tem assombrado os bairros.
Os eventos estranhos assustaram os moradores, fazendo a polícia pedir informações e reforçar a vigilância. O mistério, como algo saído de um filme de terror, não é nada sobrenatural, mas sim uma ameaça muito real, tomando a forma de uma pessoa de verdade cuja identidade e motivo continuam desconhecidos. Haider Nabil é um dos novos moradores de Heights que foi alvo desse acontecimento estranho. No meio da noite, na esquina da Kennedy com a Rouge River Drive, uma figura mascarada apareceu na porta de Haider. Ele e seu irmão estavam sozinhos em casa quando ouviram a batida desencarnada que ecoou pela casa. Uma investigação mais detalhada os levou até as janelas e, eventualmente, eles o viram parado em sua propriedade. Era um convidado indesejado com a identidade escondida por uma máscara de esqui preta. Eles não sabiam por que ele estava lá, mas sabiam que não podia ser por nenhum motivo positivo. Eles o observaram de longe enquanto ele batia em todas as janelas ao redor da casa antes de ir até a porta e dar um golpe estrondoso que ecoou por toda parte. Haider e seu irmão pegaram seus celulares e começaram a gravar. Quando o maníaco mascarado viu os celulares, ele fugiu. Apesar da ideia de que a tecnologia poderia expô-lo, o estranho voltaria. Assustado, Haider instalou uma campainha inteligente em casa para tentar registrar a atividade e mostrar à polícia depois. Semanas se passaram sem nada acontecer, até que um dia o homem mascarado voltou e dessa vez ele estava muito mais assustador. O proprietário divulgou imagens da campainha, mostrando uma figura desconhecida parada na varanda e encarando o novo dispositivo. Sua máscara era laranja, parecendo uma abóbora assustadora de Halloween, escondendo seu rosto e impedindo qualquer solução para esse mistério sinistro. O sujeito estranho apareceu algumas vezes desde então e, em certo momento, borrifou algo na câmera. O homem mascarado, porém, não parece fazer nada além de ficar parado em frente à casa e provocar medo. Seus motivos são completamente desconhecidos, mas mesmo assim ele volta. Haider não vê motivo para alguém querer atingir sua mãe, irmãos mais novos ou ele mesmo. Mas a família dele não é a única que está sendo submetida a esse assédio. Depois de relatar o incidente à polícia, Haider descobriria que outros moradores de Newborn Heights, em vários bairros, estão vendo a mesma figura mascarada. Ele não fez nada aos moradores, nem tentou invadir casas. Sua presença, porém, é perturbadora. No entanto, na verdade pode ser ainda mais assustador o fato de que ele simplesmente fica parado ali e não faz nada. Se ele tentasse entrar nas casas, roubar algo ou ameaçar os moradores, pelo menos isso revelaria um motivo. Mas não há nada além de ansiedade e pânico. Número 8. Em 1995, Sergei Skripal era coronel do exército quando recebeu mensagens secretas do Serviço Secreto Britânico. O motivo para a comunicação repentina era, segundo o Serviço Secreto Russo, Serviço Federal de Segurança, recrutar Skripal para se tornar um espião para eles. Supostamente, o coronel trocaria informações classificadas como segredos de Estado russos com o Military Intelligence, SEIS. Em troca, uma grande quantia seria transferida para uma conta espanhola, supostamente de Skripal. O serviço secreto russo afirmava que Skripal traiu o país. Mesmo após se aposentar em 1999, diziam que ele seguia passando segredos de Estado. Aconteceu que o Serviço Federal de Segurança não estava errado, afinal. O coronel mais tarde se declararia culpado dessas acusações durante seu julgamento e durante as investigações, supostamente, confessou os crimes. Skripal foi condenado a 13 anos de prisão e preso em 2004, 6 anos após o início da sentença, mas acabou libertado. No tempo livre, Sergei ficava com a família e visitava a filha adulta, Yulia, sem saber que o passado de Skripal voltaria a assombrá-lo. Em 4 de março de 2018, Skripal, 67 anos, e sua filha, 33, foram encontrados desmaiados em um banco de um centro comercial em Salisbury. Eles foram levados às pressas para o hospital, onde uma tentativa desesperada foi feita para salvar suas vidas. Parecia uma tarefa impossível porque o pai e a filha haviam sido expostos a um veneno letal.
De alguma forma, eles foram expostos a um agente neurotóxico de grau militar que foi desenvolvido pela União Soviética. O veneno pertence a uma classe de toxinas extremamente perigosas e secretas. Dizem que a substância é ainda mais fatal do que o VX e pode assumir a forma de pós ultrafinos ou líquidos. A substância também foi deliberadamente projetada para ser difícil de detectar. Os Krapows sobreviveram à tentativa de assassinato. Logo perceberam que eles haviam sido envenenados, as medidas corretas foram tomadas e os dois se recuperaram totalmente no hospital. Um acontecimento semelhante que também ocorreu em Salisbury no início daquele ano teve mais 2 vítimas, Charlie Rowley e Don Sturgis, envenenados com Novichok. Infelizmente, eles não tiveram a mesma sorte. Após o segundo incidente, as investigações foram retomadas e iniciou-se a busca pelo agressor que envenenava pessoas em Salisbury. A polícia britânica usou câmeras de segurança para tentar flagrar o envenenamento dos Krapows ou identificar o autor. Nenhuma das câmeras capturaria o ato em si, mas elas focariam em possíveis suspeitos. Imagens de câmeras de segurança seriam divulgadas enquanto autoridades pediam ao público informações sobre os indivíduos nos vídeos. Até 2025, porém, os possíveis suspeitos continuam não identificados e o envenenamento do ex-agente duplo e de sua filha ainda é um mistério. A única pista para resolver o caso está exclusivamente nas imagens das câmeras de segurança. Mas ninguém apareceu com qualquer informação que finalmente trouxesse respostas. Número 7. Apesar dos avanços tecnológicos em segurança e vigilância, muitos indivíduos corajosos continuam destemidos. A possibilidade do olhar atento de um sistema de segurança residencial afastou alguns. Invasores, ladrões, perseguidores e maníacos ainda acham que podem cometer crimes sem serem punidos, e muitas vezes estão certos. Mesmo com câmeras de vigilância em quase todas as esquinas e campainhas, com vídeo em muitas casas, muitos crimes ainda ficam sem solução e agressores permanecem nas sombras da noite. Pegue, por exemplo, o perseguidor de Gustė Januskaitė. Gustė, modelo lituana famosa por sua carreira em baile, ganhou destaque na mídia em 2020, mas a atenção veio de situações perturbadoras, não de algo positivo. Aos 22 anos, Gustė achava desnecessárias as câmeras instaladas por sua mãe, Gigi, até que um dia percebeu sua utilidade. Na noite seguinte, a modelo voltou para casa e se acomodou. Sem que ela soubesse, um homem não identificado também havia chegado à sua casa e a observava quando amanheceu. Gustė e sua mãe revisaram as filmagens da noite anterior para avaliar o novo sistema. Elas ficaram alarmadas ao encontrar uma figura estranha rondando do lado de fora da casa. Ele estava rondando a casa, tentando espiar os moradores. A chegada do homem misterioso ocorreu só 5 minutos após Gustė voltar para casa, como se ele a aguardasse. Assustada, a modelo avisou a polícia e seguiu monitorando as câmeras, torcendo para que o homem não voltasse após o incidente. Tudo seguia normal até uma semana depois. De novo, a câmera da campainha flagrou o mesmo indivíduo misterioso na casa, desta vez mais ousado. A figura, sem se esconder nos arbustos ou evitar ser vista, foi direto à janela e espiou dentro. Gustė estava parada bem ao lado da janela naquele exato momento, sem saber que seu perseguidor havia voltado e a observava por uma pequena abertura na cortina. Na manhã seguinte, Gigi e sua filha ficaram novamente com uma sensação de ansiedade pela segunda vez. Elas relataram o incidente à polícia, mas nada mais foi feito. Eles simplesmente disseram para ela manter as cortinas fechadas e ter cuidado ao sair. Gustė, no entanto, ficou tão assustada que não saiu mais de casa e tornou-se mais paranoica. No final das contas, a modelo decidiu se mudar e foi morar na Flórida em sua nova casa. Mas Gustė não se sente mais tranquila por isso. O homem não apareceu mais nas câmeras desde então. Ela continua carregando spray de pimenta para onde quer que vá, esperando nunca precisar usá-lo. Número 6. Um vídeo assustador mostra Forrest respirando e isso está assustando as pessoas. Esse foi o título de um vídeo que viralizou nas redes sociais
em 2018, depois que um usuário do Twitter, Daniel Holland, postou em sua conta. Os espectadores tiveram uma reação semelhante à de Daniel. Pura descrença. Esse estranho mistério foi registrado por Daniel em uma floresta densa em Quebec, no Canadá. No vídeo, o chão coberto de musgo parece respirar, movendo-se para cima e para baixo de forma violenta. A cada respiração, o solo afunda e se eleva, imitando um pulmão. Curiosamente, as árvores que estão enraizadas no local não estão caindo, mas se movem em sincronia com o solo. Os ventos fortes, evidenciados pelo balançar das árvores ao fundo, só tornam o vídeo ainda mais assustador. O mistério bizarro também chegou bem a tempo para o Halloween e certamente fez muitos usuários das redes sociais questionarem a própria realidade. Para explicar o que viam, os espectadores criaram teorias, mesmo que parecessem improváveis. Uma sugestão extravagante era que uma tartaruga gigante estaria escondida sob a terra, movendo-se e cavando, explicando a visão estranha. Outros se perguntaram se algo mais sobrenatural estava acontecendo ali, como um gigante adormecido sob a floresta, ou talvez aqueles preguiças gigantes pré-históricas que cavavam túneis não estejam extintas, afinal. Meteorologistas que receberam vídeos parecidos ao longo dos anos afirmaram que se trata de um fenômeno já conhecido, ainda em investigação e sob observação enquanto buscam explicação. Segundo alguns cientistas, a floresta que respira pode ser causada por uma tempestade. Quando Daniel postou o vídeo assustador, uma tempestade atingiu a região e especialistas acham que isso pode estar relacionado. Número 5. O exclusivo WAF Mall de Dubai oferece uma experiência de compras única com um tema egípcio. Ele conta com decorações únicas e mais de 250 lojas que oferecem marcas de luxo, presentes caros, joias valiosas e lojas especializadas. Esses ingredientes, quando combinados, formam a receita perfeita de dar água na boca. Para gangues notórias como os Panteras Cor-de-Rosa, a enigmática rede subterrânea de ladrões de joias, considerada uma das maiores organizações criminosas por motivos óbvios, o WAF Mall se tornaria seu próximo alvo principal em 2007. Diferente de outros ladrões, os Panteras Cor-de-Rosa nem sempre são discretos ou agem nas sombras em seus crimes ousados. Em vez disso, eles são responsáveis por algumas das demonstrações mais dramáticas ao fugirem com um valioso saque naquele ano. As câmeras escondidas no shopping flagrariam um de seus atos criminosos angustiantes. O olho eletrônico observava. Quando 2 Audi S8 atravessaram as portas de vidro, o primeiro carro, branco com rodas prateadas, abriu um buraco no vidro, acelerando para dentro do shopping. De ré, a entrada desobstruída permitiu que o segundo carro, um Audi preto, entrasse suavemente. Por um instante, o veículo branco para e um homem de macacão preto e balaclava salta. O motorista acelera, faz os pneus cantarem e dá ré com o Audi na joalheria. O homem mascarado entra apressado, com outro se juntando rapidamente a ele. Com pequenas picaretas nas mãos e bolsas presas ao corpo, eles começam a pegar o máximo que conseguem. Apesar do caos, os homens pegam tudo de forma sistemática e recolhem as joias suavemente. Parecia uma cena de filme, durando apenas alguns minutos antes que os homens corressem de volta para a fuga, veículos que os aguardavam ainda parados dentro do shopping. Clientes podiam ser vistos na parte superior do shopping, olhando para baixo, assistindo aos acontecimentos se desenrolando diante deles. Surpresos demais para reagir, a gangue Pantera Cor-de-Rosa escapou pela própria abertura, levando 147 milhões de dirhams, ou 34 milhões. O veículo de fuga foi achado depois, abandonado e incendiado, eliminando evidências que ligassem aos indivíduos. Depois entraram em outro carro desconhecido e fugiram. Embora alguns membros da notória gangue Pantera Cor-de-Rosa tenham sido presos e encarcerados, a rede é extensa demais para que eles desapareçam de vez. Centenas de membros dessa organização implacável permanecem não identificados e há muito tempo escapam da prisão. Número 4.
Em 13 de fevereiro de 2017, o pastor cristão Raymond Coe, conhecido por ajudar pessoas com vírus da imunodeficiência humana e dependência, desapareceu em Kuala Lumpur, Malásia. Ele saiu para levar comida à esposa Susana. Câmeras de segurança flagraram 3 SUVs pretos cercando o carro de Raymond e forçando-o a parar em apenas 40 segundos. Pelo menos 8 homens, alguns armados, saltaram e cercaram o veículo. Outro homem registrou o incidente. O carro de Raymond acelerou subitamente. Ouviu-se uma batida, todos os veículos, inclusive o dos pastores, partiram e ele nunca mais foi visto. A polícia encontrou o vidro quebrado e a placa do carro dele. Concluíram que o sequestro foi bem ensaiado. Mas ainda resta uma dúvida. O alvo era Raimundo ou sua esposa Susana? 6 anos antes, a organização dele foi investigada por acusações de tentar converter muçulmanos, o que é ilegal em parte da Malásia. Em 2011, ele recebeu balas e uma ameaça para parar seu ministério, mas ignorou. Desde 2017, Susana faz campanha por respostas. Relatório da Comissão de Direitos Humanos de 2019 indicou que o sequestro foi desaparecimento forçado, cometido por unidade especial da polícia da Malásia. Susana processou o governo e a polícia, ganhando um valor recorde de 31 milhões em indenização para a família. Apesar da decisão, o paradeiro de Raymond Coe ainda é um mistério, deixando família e ministério buscando respostas. Número 3. Não é do feitio dele simplesmente desaparecer, pelo menos é isso que a família de George Taylor acredita. O homem de 54 anos era um dos 2 clientes que moravam em uma casa localizada no quarteirão 120 da Orchard Crest Circle, em Sanford, Carolina do Norte. A propriedade é administrada pela empresa Serviços Profissionais de Cuidados Familiares. George teria uma condição de saúde mental não especificada. Ele precisa de medicação e cuidados de apoio. Apesar de morar em uma casa coletiva, George pode sair quando quiser, e foi o que fez em 25 de junho de 2025. De forma incomum, ele saiu de casa à meia-noite, descalço e sem medicação, desaparecendo em uma rua escura e nunca mais sendo visto. Segundo a família, o homem desaparecido costumava andar pela Buffalo Lake Road até estabelecimentos locais, onde usava o telefone ou comprava bilhetes de loteria. Na esperança de que George tivesse feito uma dessas caminhadas, a família procurou ao longo da Buffalo Lake Road e fez perguntas nos estabelecimentos locais, mas ninguém parecia ter qualquer informação útil que pudesse levar ao seu paradeiro. Após o desaparecimento ser comunicado, foi emitido um alerta de pessoa desaparecida com preocupação significativa sobre seu bem-estar. Junto aos relatos do desaparecimento, há uma imagem de uma filmagem de segurança. Não há informações sobre a imagem, sua origem ou o motivo de inclusão no caso. Embora George possa ser visto parado na imagem, ele está usando roupas diferentes das que usava da última vez. Não se sabe se as imagens foram feitas antes ou depois do misterioso e sombrio desaparecimento. George foi visto pela última vez usando camisa listrada preta e branca, calças listradas azul e branco e gorro cinza, todas visíveis na imagem. A imagem mostra sapatos pretos e uma jaqueta branca e azul, embora ele tenha saído de casa descalço. Desesperada para saber do filho, Clara Taylor divulgou comunicado dizendo que só quer saber onde ele está, se está seguro ou se já faleceu. A família não quer nada além de um desfecho. Número 2. Huntsville, Alabama. O corretor Ronald Dumas Jr. desapareceu 10 dias antes do Natal, em 15 de dezembro de 2024, causando alarme imediato em sua família após deixar seu filho. Seus movimentos ficaram desconhecidos por 2 horas, até 22 horas e 15. Ele apareceu nas câmeras de uma loja de bebidas no centro, com camisa xadrez preta e vermelha, conversando com alguém fora do alcance da câmera. Em seguida, saiu com 2 mulheres. Dumas nunca mais foi visto e não voltou para casa nem buscou seu filho. 2 dias depois, seu Hyundai Palisade, preto, 2021, foi achado abandonado na Interstate 40, perto de Camden, mas ele ainda não estava como desaparecido.
A polícia rastreou o telefone dele até Memphis, mas a pista esfriou. Em fevereiro de 2025, a polícia sugeriu que Dumas era vítima de sequestro e emitiu mandados de prisão para 5 pessoas por sequestro em primeiro grau ou conspiração. Apenas 2 suspeitos foram encontrados. Os outros 3 estão desaparecidos ou mortos. Kiara Clark admitiu ter incentivado seu parceiro a torturar Dumas para conseguir informações bancárias, mesmo sem estar presente. Não se sabe se isso ocorreu com Dumas, pois nunca foi encontrado. Apesar de uma recompensa de 10 mil, o caso continua sem solução, com os suspeitos se recusando a revelar seu paradeiro. Número 1. Neste vídeo e numa imagem estática dele, podemos entender por que os moradores da sonolenta Malvern Link, em Worcestershire, tornam-se prisioneiros de sua própria esperança. As imagens capturam a gangue mascarada de indivíduos particularmente grosseiros e agressivos que se acredita serem jovens. O grupo, com 21 integrantes, desceu sobre a tranquila cidade sem motivo aparente, causando caos e medo nos moradores. A desordem teve início em abril de 2023, quando moradores de Malvern relataram que jovens atiravam pedras em casas e destruíam jardins. Embora parecessem apenas atos de jovens em busca de diversão, logo se tornariam mais agressivos. O roubo, e não mais o arremesso de pedras, passou a marcar a gangue. Uma casa na Avenida Cedar foi arrombada, levando ao roubo de bolsa e bicicleta. A proprietária, Celia McCullough, não estava em casa quando o evento aconteceu. Mas ela assistiu tudo acontecer pelo aplicativo da câmera da campainha, o mesmo vídeo que circulou em vários sites de notícias enquanto mais confusão se desenrolava. Célia sugeriu que os jovens pularam a cerca e entraram na cabana de madeira de onde os itens foram roubados. Ela não foi a única vítima desse comportamento. A gangue encapuzada, de idade ainda não confirmada, tem ameaçado outros moradores de Malvern com lâminas. Muitas vítimas dessas atividades criminosas relataram que os indivíduos pareciam ter comportamento antissocial. Além de profanar jardins, eles também recorreram a incendiar casas, jogando substâncias ou objetos inflamáveis pelas caixas de correio. Com medo de que seus filhos se tornassem as infelizes vítimas desse crime, os pais não os deixaram brincar do lado de fora. Um menino virou exemplo de advertência após ser atacado pela gangue do lado de fora. Não só as crianças do bairro estão se tornando prisioneiras de suas próprias casas, mas também os adultos e os idosos. Após o aumento de relatos perturbadores, o departamento de polícia começou a investigar, mas os moradores afirmam que eles não fizeram nada para deter o ataque angustiante. A investigação, porém, revelou que a gangue parecia ter chegado à região vinda de Worcester de trem. Acredita-se que a cidade tranquila seja alvo intencional, possivelmente por causa dos moradores de alto padrão. Esse tipo de desordem nunca foi visto em Malvern Link antes. O frenesi é completamente oposto à tranquilidade padrão a qual os habitantes estão acostumados. A gangue, independentemente da idade, é incrivelmente intimidadora e sua presença deixou uma ameaça pairando sobre a área. Apesar de policiais patrulharem, o terror continua. A polícia orientou os moradores a denunciarem qualquer atividade suspeita, especialmente se virem alguém portando alguma arma. No final de 2023, parecia que o caos havia dissipado, sem novas informações sendo divulgadas. Apesar da diminuição do medo, a justiça não prevaleceu. Aparentemente, a gangue não foi identificada e ninguém, exceto os moradores, pagaria o preço por sua brutalidade. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.